Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Hoje nós vamos conversar sobre a regulamentação da lei que torna sigilosa a investigação de acidentes aéreos no Brasil. Mas antes, é importante falar sobre uma peça-chave nessa discussão, a caixa preta dos aviões. Você sabia que ela não é preta? E qual é a importância dela no processo investigativo? Bom, vamos entender melhor esse assunto na reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Os relatórios que apontam as causas dos acidentes são de responsabilidade do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Eles servem de base para a investigação policial e para os processos que chegam à Justiça. O trabalho é dividido em 3 fases: coleta de dados e materiais, análise dos dados e as conclusões. São investigadas as falhas humanas, mecânicas ou de procedimentos. Nós estamos no laboratório de destroços do CENIPA. Aqui o ambiente está fazendo a reconstituição de um acidente que aconteceu em 1988 em São José dos Campos, em São Paulo. Coronel, com esse cenário, como é que se inicia a investigação? O investigador ele vai verificar se todas as partes da aeronave estão no local. Ele vai verificar se os corpos estão na posição que deveriam estar. Ele vai verificar as condições dos motores, se apresentam indícios de estar funcionando no impacto ou não. Ele vai verificar a posição dos controles da cabine de pilotagem, se eles indicam alguma ação do piloto, ação essa tomada previamente à ocorrência do acidente. A atenção dos investigadores também se volta para um pequeno equipamento, geralmente acoplado na cauda do avião e responsável pela gravação de dados e voz. São as caixas pretas, essenciais para o processo de investigação. Na ação inicial, os investigadores encontram as caixas pretas, eles trazem para um laboratório como esse. E aqui como é que é o procedimento? Quando a gente recebe um gravador nesse estado aqui, em princípio ele não aparenta ter nenhum dano. A gente vai verificar aqui, é uma parte onde tem conexões. Quando existe algum comprometimento nessa parte aqui, ou mesmo quando ele estiver mais danificado, nós vamos ter que sacar o módulo de memória e fazer a leitura a partir do módulo de memória. Então, o gravador ele tem um chassi onde é processada a gravação, né? E essa gravação ela é armazenada numa memória, que são chips de memória, ficam nesse módulo aqui que é a parte protegida do gravador. Então, essa parte é que é feita para aguentar todo tipo de agressão, né, que pode acontecer num acidente. Bom, quem nos ajuda a entender mais sobre o assunto é o especialista em Direito Aeronáutico, Georges Ferreira, e o major aviador do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, Regis Vinícius Silva Barreto. Bom, obrigado pela presença dos dois aqui e eu queria começar falando sobre a Lei 12.970, uma lei recente de 2014, veio em boa hora. Sim, a lei veio em excelente momento, né, de modo a esclarecer e dar o aporte legal necessário para que os trâmites do procedimento investigativo, do sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos possa transcorrer de forma harmônica. Por quê? Antes dessa lei, muitas autoridades, aí inclua-se aí a autoridade policial e, enfim, e demais órgãos envolvidos que têm, né, obviamente, interesse no esclarecimento dos fatos atinentes a um acidente aeronáutico, tinham dúvida. Como é que se processa? Quem tem prioridade no acesso e na custódia dos dados, dos destroços? A investigação do acidente aeronáutico, ela, por exemplo, né, até mesmo a maneira como ela se processa, a entrevista que ela faz com as pessoas que possam estar envolvidas, não utiliza-se das questões jurídicas como amplo contraditório ou a legítima defesa. Então, quando você escuta uma parte que possa estar envolvida em um acidente, seja um mecânico, seja alguém, essa pessoa tem que dar uma contribuição que se chama de voluntária, ou seja, para que se extraia o máximo de tudo aquilo que possa ter acontecido, porque um acidente aeronáutico, ele não envolve apenas aquele fato que aconteceu dentro da cabine e que culminou na tragédia ou num incidente grave. Um acidente aeronáutico é formado por fatores determinantes e fatores contribuintes. Ou seja, fatores determinantes é quando um grande fator
quando, por exemplo, uma pessoa que não tem uma determinada carteira para pilotar uma aeronave, uma habilitação para aquela aeronave, se aventura em pilotar aquela aeronave, acontece acidente. Fatores determinantes é uma série de conjuntos que envolve desde condições de fadiga do piloto, desde provável falha no sistema de navegação, ou uma falha de comunicação, enfim. Então, realmente, é muito amplo o que nós temos que tratar isso daí. E, obviamente, que tem que ter critério. Ou seja, o que se espera da autoridade aeronáutica, e isso ela sempre faz e tem feito, é ouvir, de fato, todas as partes. Ou seja, de uma aeronave, seja o operador o dono, também seja o corpo técnico da empresa, para que realmente se chegue no melhor resultado. Para a sociedade, de forma geral, a investigação muitas vezes é lenta. Major, queria que o senhor explicasse, então, a complexidade. Por que se demora um certo tempo, então, para se chegar no resultado? Sim, Paulo. O que acontece é que a gente, quando fala de um acidente aeronáutico, nós estamos tratando de sistemas complexos, né? Tudo que é ligado à aviação não dá para ser respondido de forma rápida e cartesiana. É necessário uma averiguação cautelosa, porque isso envolve custos elevadíssimos e, mais ainda, o interesse de toda a sociedade. Em função disso, é que há realmente a precedência da investigação CIPAER em relação a alguns outros trâmites investigativos, porque ao sopesamento do interesse da sociedade, que é usuária direta ou indireta do serviço de transporte aéreo, né? Ou seja, muitas vezes um acidente aeronáutico pode ter ali a explicação de outros problemas de uma frota nacional elevada, ou seja, centenas de aeronaves. E quando a gente fala de centenas de aeronaves, nós podemos estar falando de milhares ou milhões de pessoas que poderão sim ser prejudicadas caso aquele problema de um acidente aeronáutico inicial não seja resolvido. Bem, a demora no que diz respeito ao trâmite investigativo do CIPAER é justamente em função disso, porque muitas vezes é necessário alguns ensaios em órgãos específicos, ensaios técnicos, né? Pode ser necessário perícias em organismos ou entidades estrangeiras, e isso obviamente leva um tempo excessivo. Podem surgir novos elementos durante a investigação e cabe aqui um registro. O nosso processo investigativo, ele não é um processo inquisitório. Eu não posso chamar a pessoa que está dando a informação ao CIPAER de depoente, ou seja, não é um depoimento. Ela vai fornecer essa informação se ela quiser. Então o CIPAER vai lá, em função do princípio da proteção e sigilo da fonte e o princípio da confiança, que a pessoa fornece essa informação, o CIPAER vai atuar, vai chamar a empresa por meio dos seus responsáveis, de modo a corrigir o problema, a pessoa continua com o seu emprego, as pessoas, de modo geral, a sociedade tem resguardado aí o seu interesse, tem tutelado aí a segurança do transporte aéreo, e aí fica, de certa forma, bom para todo mundo, né? Uma investigação dura quanto tempo, em média? A nossa meta é que a investigação dure de 1 ano, no máximo 2 anos, mas isso é uma meta. Tá? Isso não é algo que está registrado e que tenha que ser cumprido, porque se fosse assim, talvez nós teríamos que chegar a um fechamento de um processo investigativo só pelo prazo. E essa não é a grande questão, né? A questão é resolver o problema. E esse resolver o problema não está somente ligado à causa do acidente. Não, nós abarcamos todas as consequências, todas as hipóteses que forem verificadas durante a investigação, de modo a resolver tudo aquilo que a gente perceber que é inseguro. Daí a grande diferença, né, da verificação jurídica, né, da instrução jurídica para a instrução investigativa do CIPAER. A instrução investigativa do CIPAER busca fatores contribuintes. A instrução investigativa no âmbito jurídico, policial, vai buscar o nexo de causalidade, estabelecer culpados, e não é essa o nosso grande objetivo. Doutor Jorge, a investigação muitas vezes é sigilosa. Quais são as vantagens e desvantagens na avaliação do senhor? Primeiro, eu acredito que é importante que no período de investigação, que no período que está sendo formulado as evidências, sim, ela deve ser sigilosa, até mesmo para evitar que sofra qualquer tipo de interferência numa investigação. Uma coisa é quando você fala um acidente com aeronave que tem envolvido 1 ou 2 vítimas. Outra coisa é quando você fala uma aeronave que tem envolvido 200 vítimas, 100 vítimas. Então, é fato que quando acontece essa investigação aeronáutica, que a sociedade tem um clamor. É claro que a sociedade quer respostas imediatas. Por outro lado, o que acontece? Não pode ter a questão dos atravessamentos. Nós temos visto aí algumas situações na imprensa que, infelizmente, as pessoas interpretam até de forma errada
como se você estivesse antecipando investigações, resultados de investigação, e você não está. E o simples fato de você apenas passar alguns pontos, olha, nós detectamos que a carteira do piloto não era aquela, não seria aquela, olha, não sei o que, quer dizer assim, porque existe um relatório de ação inicial que é feito pelo CERIPA, que é o Serviço Regional de Prevenção e Investigação de Acidente, que colhe esses dados e manda para o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação, e muitas vezes, então, você já tem algumas primeiras impressões. São 114 milhões de pessoas que são transportadas de avião no Brasil. Nós tivemos algumas situações em que, durante a investigação de acidente, foi feita a leitura das caixas pretas, foi feita a leitura da voz dos pilotos. Obviamente que isso não contribuiu para a investigação, obviamente que isso daí não sossegou o clamor popular. Enfim, nós temos que pensar a coisa realmente com muito mais cautela. Agora, uma vez que você conclui esses trabalhos e que eles são passados, obviamente que você aí cria prova e cria evidências. A Lei 12.970, ela estabeleceu alguns parâmetros. Ela estabeleceu que algumas informações poderão ser passadas, tá? Inclusive, geralmente sempre pela via da requisição judicial, mas tem algumas informações, como foi o caso dos depoimentos voluntários, que realmente, então, elas permanecerão sigilosas. Porém, é aquilo que se acredita, né? E a Força Aérea, como eu volto a repetir, tem muito critério. Uma vez que você entra numa empresa que se envolveu no acidente, seja um táxi aéreo, seja uma linha aérea, seja um operador particular, que realmente se escute os técnicos da empresa, que se escute as pessoas que estão ao redor, as pessoas que deram manutenção nessa aeronave, para que você tenha realmente a maior compreensão possível daquele acidente aéreo. Ok, bom, a gente faz um rápido intervalo e volta num instante com mais Fórum. Nós estamos de volta com o Fórum. Hoje falamos sobre o sigilo na investigação de acidentes aéreos. Um ponto importante, quando algo ilícito é encontrado ao longo da investigação, qual que é o passo seguinte? Isso aí é muito interessante esclarecer, porque pode, em um primeiro momento, parecer que uma vez o piloto ou a empresa realizando alguma ação ilícita ou até concordando com alguma atitude criminosa, isso venha ficar escondido no âmbito do sistema de investigação e prevenção dos acidentes aeronáuticos, o que não é verdade. Ou seja, por dever de ofício, por meio da própria Lei 2.970 de 2014, o CIPAER tem a obrigação de informar a autoridade policial, não é discricionário, ele tem a obrigação de informar. Então, o que ocorre é o seguinte, se durante o trâmite investigativo for verificado algum ato ilícito, alguma ação criminosa, será de pronto informada a autoridade policial, que vai sim proceder, por intermédio do inquérito policial, à sua persecução criminal. Então, que fique registrado que não há a menor possibilidade de um ato ilícito ficar escondido nas entranhas, né, no meio do bojo investigativo, o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E como a Justiça trata isso, doutor Georges? É muito importante destacar que existem vários meios para você apurar um crime que tenha acontecido a bordo ou envolvendo não apenas a aeronave, mas também existe o Sistema de Aviação Civil, que é objeto de proteção praticamente desde a Convenção de Montreal de 1971. Porque seria muito assim simplório acreditar que hoje em dia uma conduta criminosa que afete a segurança da aeronave acontece apenas dentro da aeronave. Não, uma aeronave que é um equipamento que tem dezenas de computadores que recebem dados, extraem dados, e realmente isso daí também você tem que proteger o sistema, por isso que chama de sistema de prevenção, não é apenas a situação. Nós temos uma condição também. Existem investigações que podem ser feitas pelas autoridades policiais. No caso, os crimes cometidos a bordo, geralmente é de competência da Polícia Federal. Nós temos o laboratório do Instituto Nacional de Criminalística, que é moderníssimo, que tem microscópios de varredura eletrônica, que tem uma série de coisas, inclusive eles até mesmo podem redesenhar toda uma operação que envolva uma situação aeronáutica. Já houve essa cooperação e está previsto na lei a necessidade dessa cooperação, inclusive quando as autoridades policiais querem ter acesso a esses dados que estão dentro do sistema CIPAER, o próprio sistema CIPAER pode também disponibilizar um profissional para acompanhar as investigações, um profissional da aeronáutica que não esteja diretamente envolvido com a investigação em si, mas que também pode levar isso adiante. São vários, assim, as situações criminosas que acontecem a bordo. Nós temos, por exemplo, você vai investigar um acidente e de repente você encontra droga. Você vai investigar um acidente e de repente você encontra uma arma dentro do avião. E tudo isso daí tem que ser tratado. Agora, essa é a situação criminal. Porém, também, o que chama muita atenção é a situação civil. É a possível reparação de danos. E a importância que o sistema tem dentro disso daí. Porque acontecia muito nos primórdios da aviação, um operador de uma aeronave pegava o avião,
operava aquele avião dentro de tudo aquilo que estava previsto, planejado, e de repente acontecia algo que ele não tinha como prever. Isso aí, de certa forma, até desonera de culpa em relação à série de responsabilidades. Aconteceu aquele acidente em Congonhas, em 96, que foi um caso muito parecido com esse. Agora, o julgador, obviamente, que ele tem que ter critério. Ele não pode simplesmente pegar as conclusões de um relatório aeronáutico e daquelas conclusões que não teriam aquela função de servir de elemento comprobatório de culpa, o que está até mesmo escrito no anexo 3 da Convenção da Aviação Civil Internacional, e vem se utilizando isso como uma presunção de responsabilidade, de culpa e uma série de coisas. Então, a Justiça, ela tem feito um trabalho, o Superior Tribunal Militar tem se esmerado em cursos para aproximar os magistrados dessa interpretação em relação ao crime que acontece a bordo, ou a mesma responsabilidade civil, para que então possamos aprimorar o sistema. A investigação é sigilosa, Major. Os resultados também são? Todos os relatórios finais são divulgados no site do CENIPA, é que o CIPAER não segue o devido processo legal, ou seja, como não é um procedimento inquisitório, a pessoa dá informação de forma voluntária, não há o que se falar em acusação e defesa, não há partes e, consequentemente, também não há aquele termo onde a pessoa, depois de prestar as informações, vai estar assinando. Seria ilegal utilizar essa informação contra a própria pessoa que nos repassou os dados, ou seja, é o princípio, né, da não auto-acusação. Enfim, o que a gente defende é que realmente todas as pessoas venham a compreender, então, a finalidade da investigação CIPAER, que é justamente tutelar a segurança do transporte aéreo em prol da sociedade e, em função disso, é que há realmente uma certa precedência, sem excluir as outras autoridades do seu procedimento investigativo. Não. O que acontece é que a gente mesmo, ou seja, o CIPAER mesmo, estimula que, tão logo seja iniciada a investigação para fins de prevenção de novos acidentes, também seja iniciada a investigação criminal, enfim, as demais investigações. O senhor dava um exemplo aqui, doutor Jorge, do tipo de crime, né, do que acontece durante o voo, que pode acontecer durante o voo. A gente fica marcado na nossa cabeça sempre um acidente aéreo, mas é bem mais, são muitas situações além dessa, não é isso? Quando acontece um acidente aeronáutico no Brasil, toda a comunidade fica comovida. Todo mundo quer saber o motivo, todo mundo quer saber por quê, como, quem foi. Olha, peraí, foi a falta de combustível? Não, na verdade o piloto estava voando em condições ideais, na verdade esse equipamento ele estava, como nós dizemos, aviação aeronavegável. Então o acidente que acontece nos Estados Unidos reflete na atividade aeronáutica brasileira e reflete na atividade aeronáutica mundial. Então esse tipo de cultura daí é uma vitória da segurança. Nos últimos 10 anos pereceram muitas pessoas aqui no Brasil em relação a acidentes aeronáuticos. Um recorde triste são 1.000 pessoas. Ou seja, sendo que isso se nós levarmos em conta os 2 maiores acidentes da história aeronáutica brasileira, os acidentes de 2006 e 2007. Então, depois, esse número de fatalidades ele está em torno de 70 por ano, o que é muito. O que realmente nós, assim, ninguém sabe quantas pessoas morrem, de fato, por acidente de trânsito, atropelamento ou em consequência disso. Mas não, da aviação você tem que saber. E você trabalha muito com isso daí e de forma muito próxima. E quando acontece, então, um crime a bordo de aeronaves, costuma ser tão raro que a repercussão é total. Olha, se alguém, por exemplo, sequestra uma aeronave pequena, todo mundo quer saber como esse cidadão entrou com essa arma, se ele alugou esse avião, se ele agiu coercitivamente ou coativamente, qual foi o modus operandi dele. Nós tivemos um certo número de furtos de aeronaves no Brasil, tá? Principalmente na região norte, ou seja, são pessoas que chegam em táxis aéreos, que querem fazer um fretamento, e depois que decolam, restringem a mobilidade do piloto, dominam o piloto, muitas vezes matam o piloto e depois levam a aeronave para fora do país para utilizar em atos ilícitos. Então nós temos também a questão, quer dizer, então são muitas coisas aí que envolvem essa situação. E importante também, o próprio uso da caixa preta. A caixa preta, em aeronaves que exigem a formulação da caixa preta, aeronaves acima de 6 passageiros, movidos a turbina, ou helicópteros multimotores, isso aí o Major vai saber bem melhor do que eu, passar essas nuances, né? Ela também tem que estar sempre ligada para você colher esse tipo de informação. Ou seja, a partir do momento que você entra na aeronave, que você começa a fazer o check, o que é o check? Você vai verificar quais são os parâmetros de voo, se está tudo bem, se você está preparado para voar. Antes de você começar esse check, você já tem que ligar o instrumento que é o Cabin Voice Recorder, que é o gravador de voz na cabine. E ele tem que ficar operacional, funcionando durante todo o voo, inclusive até depois do check de abandono. E se ele for desligado? Aí você incorre numa das infrações previstas nos artigos 299
a 302 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Isso é uma das infrações. Agora, os demais atos e as demais consequências disso, obviamente, que serão tratados na legislação específica. Agora, Major, o senhor já comentou sobre isso. A investigação é longa, é complexa. Que tipo de exemplo ela dá para os próximos voos, para o futuro, de forma geral? Toda investigação traz um grande aprendizado. E o maior produto de uma investigação aeronáutica são as recomendações de segurança. Ou seja, ao final da investigação é produzido o relatório final. Esse relatório vai constar as recomendações de segurança a todos aqueles gerentes ou pessoas que tenham condições de atuar prontamente de modo a evitar novos acidentes. Então, o grande produto oferecido pela investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos são as recomendações de segurança. Obviamente que, uma vez não cumpridas essas recomendações, a empresa ela está assumindo um risco que pode ser questionado futuramente. E, nesse contexto, até é interessante sim que a Justiça venha tomar conhecimento. Olha, vem cá, o sistema tinha recomendado alguma coisa a esse respeito? Por que a empresa não o fez? Né? Então, por aí que muitas vezes as empresas ou os operadores se veem quase que obrigados, apesar de não ser obrigado o cumprimento das recomendações, mas se veem quase que obrigados a cumprir e sim manter a segurança. Obviamente a empresa ela visa o lucro e a segurança é necessária para evitar um grande prejuízo. No Judiciário, doutor Jorge, para encerrar, fica alguma lição? O Judiciário hoje ele trabalha principalmente dentro de parâmetros para se estabelecer tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Tá? A esfera criminal, obviamente, né, a existência de alguma falha que tenha sido dolosa e que tenha realmente confirmado que esse dolo tenha culminado em um acidente aeronáutico. Obviamente que isso daí existe uma punição, existe até mesmo uma figura específica dentro do Código Penal, artigo 261, que fala colocar em risco o sistema de navegação aérea, a aviação, entre outros. E, obviamente, que a Justiça pode se abeberar muito na produção de provas feita pelo CENIPA e pelo CIPAER. Na questão civil, aqui no Brasil nós já temos outra situação. Ainda que seja comprovado que um transportador aéreo, né, que um operador aéreo, não tenha competido com o resultado de um evento, que tinha sido um fator totalmente externo, aqui no Brasil você aplica responsabilidade objetiva. Então, de certa forma, está sendo feito esse questionamento em relação assim, olha, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, entrou dentro da aeronave, o operador não teve nenhuma situação em relação com aquilo ali, ele praticamente vai arcar como se tivesse. Então, você tem que ver realmente a causa e efeito, porque se você comprova que o operador, ele agiu de maneira a evitar aquilo dali, obviamente que a responsabilidade dele pode ser avaliada, e não apenas aplicada de uma maneira, como é que se fala, sem qualquer outro critério, sendo que existem esses critérios. E o fórum desta semana fica por aqui. Nós debatemos hoje o sigilo na investigação de acidentes aéreos. Eu conversei com Georges Ferreira, especialista em direito aeronáutico, e Regis Vinícius Silva Barreto, major aviador do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!